E aqui tem um representante do Movimento Brasil Livre, que é candidato a presidente da República. Não tem sentido nenhum a gente trazer para discussão nessa comissão a questão política. Então aqui isso é para lacrar. Bom, presidente, eu também queria pedir para o deputado Kim Kataguiri, que ele está falando aqui do meu estado, do estado de Santa Catarina, de 2 cidades. Se tem desvio de recursos do Bolsa Família na cidade de Joinville, como fala aqui o vereador Matheus, ele como vereador devia debater esse assunto lá na cidade de Joinville, na Câmara. Caminhar contrária, deputada Juliana. Olá, bom dia, deputados e deputadas, público que aqui nos assiste na TV Câmara. E eu queria muito fraternalmente, falar com o nosso deputado Kim Kataguiri, que sabemos o trabalho que ele desenvolve, é um jovem que se destaca muito pelas suas posições políticas. Mas eu venho, deputado, da área da assistência social, Eu fui, primeiro, eu fui atendida nos serviços sociais, que a gente falava que era relação de contraturno. Depois eu fui educadora social e a minha militância, ela passa também pela área da assistência social, quer dizer, a defesa do Sistema Único de Saúde. E a relação do Bolsa Família é um debate que a gente tem, inclusive no nosso estado, dialogando muito com os municípios. Porque quem é o que faz a primeira fiscalização desses recursos que são voltados do Bolsa Família? É o município. Porque o município é que faz a abertura do cadastro, é o município que faz a primeira avaliação, é o município que dialoga com aquela demanda que tem na sua cidade. Portanto, quando a gente coloca um requerimento especificamente dialogando sobre o município e denúncias a serem faladas, primeiro, ela cai numa relação jurídica. Ela cai numa relação de município. Ela tem que, a primeira fiscalização que tem que ser chamado é o município da cidade e apurar o que tem que ser feito junto e, se necessário, a relação jurídica. Ela não é um diálogo que fala numa sustentação organizada pela assistência social, pelo Ministério da Assistência Social. Porque o Ministério ele vai dizer assim, ok, a gente tem esse recurso que está sendo direcionado para o município, mas ele vai ouvir o município para verificar o que está acontecendo. Então, nesse momento, eu acho que, ao invés de a gente realizar uma audiência pública desse tamanho nessa comissão, se nós vamos falar do Brasil, ok, eu acho que vale a pena se entender como estão a relação das Bolsas Famílias em todo o nosso Brasil. Mas, em especial, no Estado, acima de denúncias, não é essa primeira porta a ser dialogada aqui. Então, eu peço aos nobres deputados e deputadas que enxerguem isso daqui com mais presteza, com mais entendimento que a gente não pode muitas vezes usar essa comissão só para embate de palanque político. Porque os nomes que estão sendo relacionados aqui nesse momento são nomes para embate político. A gente pode fazer esses embates de discussão de projetos, do que o Brasil vai querer para si nas próximas eleições, em um outro âmbito. Mas, em especial, sobre denúncia tão séria, a gente tem que começar pelo município. Obrigada. Bom, presidente, eu também queria pedir para o deputado Kim Kataguiri, que ele está falando aqui do meu estado, do estado de Santa Catarina, de 2 cidades. Se tem desvio de recursos do Bolsa Família na cidade de Joinville, como fala aqui o vereador Matheus, ele como vereador devia debater esse assunto lá na cidade de Joinville, na Câmara, ou na Assembleia Legislativa do Estado. Porque, bem como falou a deputada Juliana, quem fiscaliza são os prefeitos, quem dá a lista que pertence das famílias que precisam acessar o Bolsa Família é a assistência social do município, e se há denúncia de traficantes, é um caso de segurança pública, não é nesta comissão que vamos debater um tema tão importante como esse, e essa comissão aqui tem um grande trabalho pela frente. Eu acredito que tem que haver uma denúncia no Ministério Público lá na cidade de Joinville, que não deve ter conhecimento, e fazer esse embate aqui, tirando 2 cidades do estado de Santa Catarina, eu acho que não é pertinente fazer este debate neste momento sobre um tema como esse, se é um tema de traficantes, tem que ser segurança pública. Então, peço aos deputados para rejeitarem esse requerimento
de audiência pública para falar especificamente de 2 cidades do estado de Santa Catarina. Não entendi essa denúncia de um vereador que tem todo o poder de fiscalização numa cidade como a cidade de Joinville. Muito obrigado. Senhor presidente, eu estou até querendo aqui, depois que porque o assunto me interessa, Bolsa Família. Não. Ainda mais quando há desvio de Bolsa Família, me vai comove. fazer o contraditório? Mas eu quero dizer o seguinte, o contraditório, primeiro, para retirar minha subscrição ao requerimento, porque eu fui ver quem são os convidados, e aqui tem um representante do Movimento Brasil Livre, que é candidato a presidente da República. Não tem sentido nenhum a gente trazer para discussão nessa comissão a questão política. Então aqui isso é para lacrar. Tá? Logicamente aqui não tem sentido nenhum. Nós não vamos trazer para esta comissão o que vai acontecer na política lá na frente. Não, essa comissão não deve ser palco para isso. Eu estou vendo aqui os representantes, não tem sentido nenhum mesmo. Então eu sou contra esse requerimento. Eu acho que deveria até retirar de pauta e pedir para o Kim rever essa posição, porque aqui nós não podemos fazer de palco político as comissões, isso aqui é comissão técnica. Presidente, primeiro, este é um requerimento que não tem nenhuma intenção de levar o debate presidencial aqui. Se o deputado Hildo Rocha sente-se incomodado de ter o representante que é pré-candidato à presidência da República, não tenho nenhum problema de retirar. Não tenho nenhuma intenção aqui de levantar o debate presidencial aqui. Agora, os 2 representantes de Santa Catarina que foram chamados são porque são 2 cidades em que a ocorrência desses casos, né, são simbólicos e representativos do que acontece em outros locais. Eu posso falar do meu estado, do estado de São Paulo também, em que quando havia a Cracolândia na Praça Princesa Isabel, da mesma maneira, o traficante ficava com o cartão do Bolsa Família, repassava 1/6, 1/5 do benefício para o, de fato, o beneficiário, que deveria ficar com 100%, e o resto trocava por droga, trocava por crack, e ele mesmo, aquele que não era o titular do direito, que não era o titular do benefício, ficava com aquele cartão. Se também a deputada Juliana quer chamar representantes dos municípios, também não tenho nenhum problema de aceitar aditamento por requerimento. Eu quero fazer um debate e chamo o representante tanto do Ministério do Desenvolvimento Social como do Ministério da Justiça, que são representantes do governo, para a gente fazer um debate do que acontece nacionalmente, mas que me chegou por meio de um exemplo de Santa Catarina, e por essa razão eu chamei aquele que primeiro me trouxe essa questão. Então, só para reforçar, presidente, o que eu coloquei até agora. Primeiro, se incomoda o deputado Hildo Rocha de ter um pré-candidato à presidência vindo, e eu fiz o requerimento não por ele ser pré-candidato, eu retiro, não tem nenhum problema. Segundo, se querem que esteja um representante dos municípios, da Associação dos Municípios, dos prefeitos, também não tenho nenhum problema. Quero fazer o bom debate na audiência aqui, e eu não vejo por que tanto furor, o porquê tanta espanto, tanta grita para um requerimento de audiência pública. Assim. Não é como se a audiência pública fosse ser transmitida em todos os veículos de TV aberta e fossem causar uma grande celeuma aqui de embate entre candidatos. E só para fechar, foi colocado aqui que os nomes seriam para embate político. Todo embate que acontece nesta casa é político. Nós estamos numa casa política, todos nós somos políticos. Então, naturalmente, vai haver um debate político em relação à visão de mundo. Então, presidente, só para reforçar o meu posicionamento em favor desse requerimento e reforçar o meu pedido de voto dos colegas para aprovação. Presidente, eu vou tentar com o deputado Kim se a gente consegue chegar a um acordo para a realização dessa audiência pública. Não há problema nenhum de fazer uma audiência pública sobre Bolsa Família. Aliás, é um dos melhores programas que o mundo já viu, elogiado em todo mundo. E é do presidente Lula, tem que dizer isso. O governo acertou em cheio, até o Paulo Guedes chegou num determinado momento a elogiar o Bolsa Família. Um dos melhores projetos de distribuição de renda do mundo. Bolsa Família é uma maravilha. Sem ele, o povo brasileiro estaria passando fome. E o Lula tirou de novo o Brasil do mapa da fome. O Lula sabe fazer isso. E um dos projetos é esse. Eu quero fazer essa discussão. Agora, fazer a discussão do Bolsa Família. Não é a discussão de um exemplo que veio de Joinville, de Chapecó, para sujar a imagem do Bolsa Família. Porque é muito isso que a direita gosta de fazer. Ah, esse programa não serve, isso aí não devia ter, esses pobres gastam dinheiro tomando cachaça. Quem falava isso? Bolsonaro. Então nós queremos fazer um debate sobre como é bom esse programa e como aperfeiçoar. Ótimo, vamos fazer. Mas vamos colocar outros convidados, aí não dá para ser um representante do Ministério da Ciência Social, tudo bem, que ele vai vir aqui expor qual o custo, qual o custeio.
Podemos chamar alguém da Fazenda para fazer esse debate. Se quiser chamar alguém que é contra, escolhe aí o prefeito de Chapecó, de Joinville, para dizer que é contra, porque tem maconheiro lá dentro, tem drogado. Faz esse debate. E a gente vai ver, inclusive, por que o diabo do prefeito de Chapecó de Joinville ainda não limpou essa coisa lá, desse jeito. Devia estar eles fazendo. Se for fazer um debate sério, eu sou a favor. Agora, se for para fazer ataques ao Bolsa Família, travestido de um problema ou outro que existe, aí realmente vai ficar um debate desigual. Então, eu estou propondo, Kim, que a gente reelabore, faça um debate sério sobre o Bolsa Família, reelaborando aqui a lista de convidados. A lista de convidados, inclusive, com quem seja contra. Pode chamar o Renan Santos, se ele quer ser contra o programa, não tem problema nenhum. Ele vem aqui e diga que é contra. Não tem problema nenhum em chamar o Renan Santos, que é candidato, para ele falar que é contra o Bolsa Família. Para mim está ótimo, mas tem que ter um debate sério sobre o Bolsa Família. Eu proporia outros convidados. Presidente, a minha proposta de acordo é que a gente vote hoje, fazendo a substituição dos 2 prefeitos por um representante de uma associação de prefeitos e podendo incluir, se a base do governo entender relevante, a Controladoria Geral da União. Essa é a proposta de acordo que eu tenho para a gente votar hoje de maneira consensual. Em não havendo acordo, presidente, eu preferia que fosse levado à votação. O senhor pode repetir, por favor? O acordo é retirar os 2 prefeitos, indicar um representante da associação de prefeitos, pode ser a Frente Nacional, pode ser outra instituição que a base do governo entender relevante, e trazer mais um representante do governo, além dos 2 ministérios, representante da Controladoria Geral da União. Pauta. Eu sugiro que uma das coisas que a gente está debatendo aqui, primeiro, é o representante do movimento Brasil Livre, o Renan, né, para retirada, e o vereador, porque, na verdade, quem tem que dar notícia aqui, se for alguém, é o prefeito. Então, a sugestão, não é isso? A retirada de... substituir os nomes, né? Tanto desse representante do Movimento Brasil Livre quanto o vereador de Joinville. A temática, né? Na verdade, tem que ser mais ampla. Deputado Kim, nós manteríamos, então, um debate sobre o que está aqui no tema, sem justificativa, porque a justificativa é outra. A justificativa são os problemas que aconteceram na cidade. Agora, desculpa, Rogério, recentes. É que em requerimento de audiência pública, a justificativa, digamos assim, ela é, entre aspas, vinculante, né? Ela está ligada ao pedido de audiência, naturalmente. Pois é, ela está vinculada. Colegas. Eu preferia... Presidente, para economia de tempo, a minha proposta é o que eu disse. Em ela não sendo aceita pela base do governo, a gente vai para voto. São essas as 2 alternativas. Eu ficaria com a proposta do presidente, de Vossa Excelência retira e nós aprovamos semana que vem acordado. Então, é melhor encaminharmos o contrário. Não havendo acordo, vamos para a votação. Em votação, o requerimento. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Permaneçam como se encontram que aprovam o requerimento, ou seja, quem é contra tem que se manifestar. 1, 2, 3, 4, 5, 4 que não se manifestaram. Presidente, verificação. Nesse caso, o requerimento é rejeitado. Presidente. A presidência solicita aos parlamentares que proceda à votação pelo aplicativo A gente vai abrir... Está sendo votado com a mudança do texto ou sem a mudança do texto? Sem mudança, não houve acordo. Então, quem é contra tem que votar pela retirada... Pelo quê? Quem é contra tem que votar não, né? Quem é contra tem que votar não. Quem é a favor, vota sim. Então, está iniciada a votação. Para orientar a bancada, a gente tem 1 minuto, olha. Marcar e a orientação é 1 minuto, quem quiser orientar. Presidente, para orientar pela missão, primeiro, não tem ninguém querendo sujar a imagem de Bolsa Família como foi colocado. Pelo contrário, a gente quer proteger o benefício de fraude e de desvio, né? É esse o ponto que está sendo colocado. Mais uma coisa que eu preciso reafirmar é que a audiência não é especificamente por uma cidade. Em nenhum momento foi dito isso, em nenhum momento foi sustentado isso. Inclusive, a minha proposta de acordo foi retirar prefeitos de 2 cidades para colocar uma entidade representativa de todos os prefeitos, como foi sugerido aqui. Não quiseram fazer acordo, né? E outro ponto que foi colocado pela base do governo também é de que, não, a gente não pode chamar prefeito, não pode chamar vereador, porque senão a gente só vai fazer isso. Quantas vezes eu já não vi nesta casa, em comissões, sendo chamados vereadores ou prefeitos de cidades específicas para debater temas de determinadas regiões? Isso já foi feito várias vezes. Assim, me causa espanto o governo ter tanto receio da gente investigar,
né, cartão de Bolsa Família sendo desviado para o tráfico, numa audiência pública. Eu não estou pedindo uma CPI, eu não estou pedindo uma convocação de ministro. O medo está sendo tão grande que agora eu estou achando que eu estou mexendo numa coisa maior do que inicialmente eu tinha pensado, né? Então, presidente, a orientação da missão é sim. Mobilizo também outros parlamentares de outros partidos para votar sim e lamento que o governo não queira fazer um acordo com base nos próprios termos que eles me sugeriram e que eu coloquei muito razoavelmente. Aí, quando eu aceito, o governo quer sugerir outros termos. Então, presidente, a orientação da missão é sim. PT já encaminhou. Deputado Rogério, pediu a palavra? Não, eu queria só reforçar, porque não é que não queremos fazer a votação desse tema. Eu proponho ao deputado que, em caso não seja aprovado, eu até mudaria ali para obstrução, até porque dificilmente vamos ter quórum. Mas nós estamos abertos a fazer o próximo requerimento conjuntamente na semana que vem, para debater o tema. Se é nesse sentido, Vossa Excelência diz que não é contra, é para aperfeiçoar, não há problema nenhum. Nós chegaremos certamente num denominador comum dos convidados. Não vejo problema, refaço aí a Vossa Excelência a proposta para que a gente possa aprovar na semana que vem, consensuado os convidados, deputado. Presidente, para aproveitar o intervalo, saiu a notícia essa semana que o endividamento das famílias vai a 80,4%, comprometendo de 25% a 30% da renda. E hoje os juros pagos pelas empresas que vão para os preços e mais os juros pagos pelas famílias e pessoas chega a 1 trilhão, 10% do PIB. Mais 10% do PIB que o governo paga. Então, o sistema financeiro, os rentistas estão apropriando 20% do PIB desse país que quer crescer e prosperar. E desses 80%, mais da metade estão inadimplentes, o que é muito grave, gravíssimo. Então, a inadimplência. Eu vi que o governo está fazendo aí agora, de última hora, né, mais um programa político eleitoreiro de querer assumir as dívidas de todo mundo. Bom, eu imagino que deva ter aí de dívidas das pessoas físicas, né, mais de 1 trilhão de reais. Então, o governo precisa se acautelar, né, para não ser pego em crime de responsabilidade, né, fazendo campanha eleitoral. Claro que é bem-vindo qualquer, né, situação de... Posso continuar? Estou num fogo cruzado aqui. E olha que eu não quis falar da guerra. Quem ganhou, quem perdeu. Essa é porque você é meu amigo, eu não vou te poupar. Mas, presidente, só para concluir, dizendo que a questão dos juros extrapolou. Lamentavelmente, os rentistas venceram a guerra desse país, mantém o país pobre e os ricos muito ricos. É uma tristeza muito grande. Nós já começamos a consertar o sistema tributário e precisamos enfrentar esses rentistas, né? Então, a campanha está vindo aí, vamos ver quem se compromete com a continuidade das reformas, quem realmente vai fazer alguma coisa para derrubar esse juro, pelo menos pela metade do que é hoje, também da pessoa física, jurídica e do governo. Obrigado. Senhor presidente. Presidente, mudar a orientação para obstrução, Senhor por favor. Presidente. Ouviu aí a... Deixa que vocês consigam achar um acordo. Presidente. Deputada Ana Paula. Daqui a pouco eu vou ter que, enquanto a liderança encaminha meu nome aqui como suplente nessa comissão, eu aproveito também para destacar que está aqui conosco a Federação dos Mineiros do Estado de Santa Catarina, que estão interessados num projeto que está nessa comissão, que é o PLP 66-2025. Inclusive, conversamos com o senhor ontem, com o relator Zé Neto também,
projeto que trata da aposentadoria especial dos mineiros, e quero saudá-los, eles que estão acompanhando todo este debate, e também pedir licença, que eu também estou na Comissão de Saúde, mas atenta à votação desta comissão também. Muito obrigada. PT Federação mudou para obstrução, presidente. Altera aí, ó. Presidente, só para fazer, digamos assim, um apelo à razoabilidade política, tá? De duas sugestões que foram colocadas, eu acatei, de tirar os prefeitos e de trazer mais um representante do governo. Aí quando eu acato, fazem novas exigências. E eu estou acostumado com isso porque o governo faz isso no plenário sempre. Vou negociar um relatório, o governo pede uma coisa, eu aceito, aí o governo vai lá e pede mais. Então, assim, o que não dá para eu fazer é transformar isso num requerimento do governo. O requerimento é meu, o interesse de promover a discussão é meu, e eu estou ainda flexibilizando e apresentei essa proposta lá. Então, eu já fui presidente, assim como você, Merlong, de comissão em ano de eleição. Se em um requerimento de audiência pública a gente vai ter este tamanho de problema, Vossa Excelência não vai ter presidência, porque aí eu verifico sempre, nunca vai ter quórum, a comissão não vai votar nada nunca. Então, assim, eu peço um pouco de razoabilidade, porque eu acho que é até do interesse do PT e do governo não ter esse nível de intransigência em relação a uma coisa tão simples. Eu não estou nem falando de um projeto, não estou nem falando de uma disputa que vai mudar a lei. Então, presidente, para que haja presidência e para que haja CFT neste ano, eu acho razoável que o governo e que o PT não sejam tão intransigentes. Mas, se o PT e o governo querem prejudicar uma presidência de comissão que é do PT, que é do governo, aí, para mim, não me causa problema nem constrangimento nenhum, porque não sou eu que vou chegar no final do ano e mostrar que minha comissão não entregou nada. Deputada Laura. Presidente, eu acho que dessa vez, Vossa Excelência, primeiro vamos mudar a orientação para sim, pelo PSD. Segundo, a minha sugestão é que nós aceitemos as modificações sugeridas do deputado Kim, foi isso que nós propusemos, não seria justo também. Nós fizemos a proposta, ele acatou a proposta, a gente não aceita depois, aí não dá na minha cabeça, fica meio enrolado. Ele aceitou, ele trocou os 2 prefeitos. Já trocou o texto, gente. Ele tirou todo mundo. Calma, gente, olha só, peraí. Deputada Laura. Isso, então eu mudo a orientação para sim. Vossa Excelência é o condutor desse processo. Vossa Excelência pode marcar essa audiência quando Vossa Excelência quiser. É isso? Isto. Portanto, não há essa sangria desatada. Ah, não. Não é isso? Meu entendimento é esse, mas eu estou aguardando um acordo. Que é uma sangria desatada que a gente está criando uma confusão por um problema fácil de redimir, digamos assim. Eu quero queria, ponderar. senhor presidente, além disso, agradecer, estão aqui estudantes da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, visitando a Câmara, né, aplaudindo a Comissão de Finanças e Tributação, vendo como é difícil o nosso trabalho. E eu queria agradecer a presença deles, já foram ao plenário, e agora eu vou ciceroneá-los um pouquinho pela casa. Tá bom, presidente? São do Rio de Janeiro. Deputado Rogério. Eu posso propor Obrigada, um Vossa acordo, Excelência. deputado Kim? Vossa Excelência então está retirando o representante do Movimento Brasil Livre e os prefeitos. Isso, por mim não teria problema, porque é bom ele vir aqui dizer que gosta Também não muito vejo do Bolsa problema Família. nenhum, rapaz. Eu também não vejo, mas eu queria propor, então, adendar que viesse uma vereadora de Contagem, Adriana Souza. Vamos lá, então, vamos fazer o acordo, Rogério. Um vereador e uma vereadora. Fala aqui. Então, vamos fazer, substitui os 2 prefeitos por um representante da Frente Nacional dos Prefeitos, para representar todos. Ok. E substitui o Renan pela vereadora de Contagem. Ótimo. Pronto, está resolvido. Muito bem. Vamos aprovar simbolicamente? Então? Bora aprovar, pessoal. Bora, tira esse trem aí. Vamos embora Podemos- aprovar simbolicamente. Ei. Mas, presidente, vamos ser muito sinceros, Zé Vitor pediu verificação por minha causa, porque eu não tenho número para pedir. Como é um consenso, o consenso supera o regimento, só a unanimidade supera o regimento. Então, presidente... Tudo bem, está retirado então, vamos suspender essa votação e retomar a nossa pauta.